de vocês aqui conosco, fundamentalmente do André e da Sara, né, que vem aí com a contribuição fundamental para o nosso bate-papo. E antes de apresentar o André e a Sara, eu quero apresentar um pouco do coletivo, né? Que é o Coletivo Oriki, que é um coletivo que nasceu no contexto de uma casa de candomblé. Inclusive, a nossa proposta é fazer essa interlocução entre literatura e cinema dentro de uma casa de candomblé, que fica situada no bairro chamado Corumbá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E talvez, assim, a nossa ideia seja fundamentalmente propor uma narrativa que vai para além da questão da religiosidade, partindo desse lugar que ainda é subalternizado, que ainda é vilipendiado nas suas várias instâncias, né? Pensar que nos dois últimos anos os ataques contra as religiões de matriz africana no Brasil cresceram exponencialmente, principalmente ali no contexto de Nova Iguaçu, teve um aumento assim absurdo e talvez seja importante trazer essa narrativa, né, de cinema, de literatura para um espaço como o espaço do Corumbá, que não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. O Corumbá não tem uma biblioteca, o Corumbá não tem uma sala de cinema, o Corumbá não tem um centro cultural, o Corumbá sequer tem uma quadra poliesportiva. Quer dizer, são muitas as defasagens, né, nos setores da cultura, do lazer, do esporte que estão nos atravessando. E aí talvez a gente, como uma casa de axé, uma casa de candomblé, trazendo essa proposta de cinema gratuito, de qualidade, né, de literatura, ajude também, dentre as muitas coisas que vai nos ajudar, vai também ajudar a ressignificar esse lugar ali dentro do contexto do Corumbá, né? E aí, eu estou um pouco nervoso, porque é a nossa estreia. E aí, infelizmente, a gente não está dentro do modelo ideal, né? A ideia é que a gente pudesse estar lá fazendo um bom acarajé para vocês, dentro da casa, né? A gente poder se abraçar, rir, feliz e louvar o orixá e as forças, mas, infelizmente, o contexto mundial nos impede, né? Mas, de todo modo, a gente agradece muito a participação de vocês aqui. Para apresentar o coletivo, né, tem a Ana Carolina Oliveira, ou Carola, que está aí. Dá um oi aí, Carol. Liga aí a Oi, câmera só para dar um gente. alô. Tudo Tem a bem? Boa professora noite. Maísa. Isso. Aí. Professora Maísa Passos, também está construindo com a gente, muito importante. Dá um oi aí, Maísa, todo mundo já te conhece, né? Mas tem Rodolfo Amaral e Sandro Aragão. Liguem as câmeras aí também para dar um alô para a galera. Isso aí. E não podia deixar de mencionar o professor Roberto Borges, que também tem uma participação muito fundamental para que a gente esteja aqui funcionando e materializando esse projeto. Agradecer ao professor Roberto Borges por isso. E sem me estender muito, eu vou apresentar agora o professor André, né? O cineasta, professor, jornalista, roteirista, diretor André. E depois eu apresento a Sara, porque a ideia que a gente teve foi justamente de trazer a fala do André um pouco sobre o filme, né? E depois a Sara vem trazendo as contribuições dela, e aí vocês fiquem à vontade com relação a tempo e tudo mais, né? E à medida que as pessoas tiverem desejo de falar, de opinar, de perguntar qualquer coisa, sinalizem no chat, porque aí a gente vai tentando organizar uma fala ali, uma sequência de falas, tá bem? Então, professor, o André da Costa Pinto é comunicólogo, formado pela Universidade Estadual da Paraíba,
jornalista, professor, roteirista, diretor e produtor audiovisual. Roteirizou, produziu e dirigiu 5 longas-metragens, que são Tudo que Deus Criou, lançado. Perdão, me perdi na mensagem. Tudo que Deus Criou. Lançado em circuito comercial em 2012. Antes do Parto, que é uma ficção experimental que foi lançada em 2016. O Tempo Feliz que Passou, que é uma ficção também lançada em 2016. Ratoeira, lançado em 2018, que é uma ficção e ainda é inédito. Madame, que é um documentário de distribuição da Globo Filmes, lançado em 2019. E atualmente ele ministra oficinas de formação de atores para vídeo. E também coordenou o projeto de formação audiovisual Telas, que é um projeto pioneiro de audiovisual em escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Idealizou e coordenou o Comune Curtas, que é o Festival Audiovisual de Campina Grande. E também idealizou e fundou e lecionou nos cursos de formação de atores para cinema e TV, perdão, e formação de produtores audiovisuais, ambos ligados à Universidade Estadual da Paraíba. Também participou da produção de mais de 40 curtas, roteirizou, produziu e dirigiu os curtas A Minha Amiga, um breve relato sobre nós, A Encomenda do Bicho Medonho e Amanda e Monique. Ai, o Google acabou de me perturbar, de me boicotar. Peraí. Desculpa, gente. Com os quais soma mais de 18 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Foi um dos selecionados pelo projeto Revelando os Brasis, promovido pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o qual mais tarde também tornou-se professor. E a nossa convidada, Sara Wagner York, que é educadora, mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, que é o PROPED, travesti e avó, e maravilhosa. Então, eu vou passar já a fala para o professor André, professor, roteirista, cineasta André, e agradecer já a fala dele. Bem, boa noite para todo mundo. Não sei se vocês estão todos me escutando, vocês me escutam todos. Está ok o meu áudio? Está escutando bem meu áudio? Não sei. Sim, sim. Então, ótimo. Então, assim, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou nordestino, com todo orgulho, preservando esse sotaque que eu adoro, que diz de onde eu sou, de onde eu venho. Assim, tenho muito orgulho de ser de lá. Eu sou de uma cidade de mais ou menos 6 mil habitantes hoje em dia, mas uma cidade que no mundo ela é muito atípica. Eu acho que eu fui para o cinema porque quando eu falava da minha cidade para as pessoas, eu era chamado de mentiroso. Então, para eu provar que era real, eu comecei a fazer documentário sobre minha cidade, porque eu venho de uma cidade onde eu cresci em uma cidade onde era gay o prefeito, o delegado, o presidente da Câmara de Vereadores, secretário de Finanças, secretário de Saúde. Então, as maiores autoridades da minha cidade já eram todos gays e a gente convivia muito bem com isso. Então, justificar isso para as pessoas já era muito complicado nesse sentido assim. E para pegar um pouco do que eu falo da Amanda e Monique, hoje eu estou aqui na felicidade enorme de estar com vocês, porque Amanda e Monique é um filme que ele foi feito em 2008, mas a gente está em 2020, e volta e meia toda semana eu recebo ou uma tese de graduação, ou mestrado, ou alguém que está fazendo algum trabalho sobre a Amanda e Monique. É incrível como a Amanda e Monique até hoje é presente. Se eu fosse fazer a Amanda e Monique hoje, daria outro filme com o desenrolar da história delas duas, com elas duas. Depois eu vou falar um pouquinho como elas estão hoje para vocês, porque houve uma inversão de papéis ali no Amanda e Monique. Hoje é muito louco a situação, porque a Monique hoje virou professora e a Amanda foi fazer programa. Elas inverteram os papéis hoje na vida real. Então, assim, a gente teve uma inversão dessas questões hoje. Então, assim, daria outro filme se a gente fosse poder contar outra história sobre esse filme, mas vou falar um pouquinho da história do filme, vou falar um pouco da minha obra. Se eu me estender demais, por favor, podem me cortar, porque às vezes eu acabo falando muito. E se eu estiver falando rápido, porque eu também falo muito rápido, podem pedir para parar e explicar, porque às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. Acabo falando com muita velocidade. Mas eu vou dizer assim, Amanda e Monique é um documentário que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Aos 17 anos foi meu segundo filme. Meu primeiro filme é Encomenda do Bicho Medonho, que eu faço com 16. E Amanda e Monique é um filme que eu faço com 17 anos, no ano de 2008. E é um filme que é muito louco que eu faço com aquele filme naquele momento, pelo marco que ele tem, não na minha vida, mas não só na minha vida, como da cinematografia brasileira.
de forma geral. Naquele momento, no Brasil que a gente estava vivendo, a gente estava fazendo a transição ainda do que era o filme 35mm, que era aquele filme de película, para o cinema digital, que é o cinema que a gente tem na atualidade. Então, Amanda e Monique é um filme feito já no formato digital, e não no 35mm, que era muito caro para fazer aquele tipo de filme, o Amanda e Monique. Então, quando eu faço aquele filme em 2008, primeira coisa, primeiro grande resultado daquele filme, que eu não imaginava que fosse ter tudo isso, é ele se tornar o filme mais premiado, o filme de curta-metragem mais premiado do Brasil de 2008. Ele, dos festivais nacionais de cinema, ele leva 16 prêmios dos maiores festivais de cinema do Brasil naquele momento. E qual era a maior característica de Amanda e Monique? Porque naquele momento, ele era um filme de diversidade sexual, que a gente estava falando, de pessoas que entravam em festivais. Antes de Amanda e Monique, a gente tem um dado no cinema brasileiro, que é o filme de diversidade sexual, quando você fazia, você ia para festivais muito específicos. O Mix Brasil, o Close em Porto Alegre, o Forum em Fortaleza, festivais que trabalhavam só diversidade. Você não ia para festivais mais abrangentes que discutiam todos os temas. E Amanda e Monique é o primeiro a entrar e começa a levar os prêmios de todos esses festivais em 2008. Então eu acho muito louco, porque a gente está falando de uma coisa muito recente ainda para mim. Pouco mais de 10 anos a gente está falando isso. Então, como é recente que o nosso cinema foi dar abertura para que todo mundo pudesse falar de temas como sexualidade. Então, para mim, isso era muito louco quando eu fazia isso. E Amanda e Monique, quando eu faço com 17 anos naquele momento, não tinha grandes pretensões. Minha grande pretensão com a Amanda e Monique naquele momento era que a Amanda, que é minha prima, o pai da Amanda, porque eu e a Amanda, a gente é primo em todas as situações. A mãe dela é irmã do meu pai, o pai dela é irmão da minha mãe. Então, a gente é primo em todas as situações, Amanda e Monique. E a Amanda era meu melhor amigo de infância, ainda quando menino, quando era Arthur. A gente cresceu como melhor amigo de infância. Sendo a Amanda 3 anos mais velha do que eu, então, assim, dos primos daquela idade, daquela faixa etária que tínhamos, então a gente era muito junto, porque a gente tinha a mesma faixa etária de idade, então a Amanda foi minha primeira referência de amizade, de ser social, do que é ser pessoa, aquela pessoa que convivia comigo no meu dia a dia, dentro da escola, que ia comigo junto para a escola, todos os sentidos. Então, quando eu vi esse processo de Arthur se transformar em Amanda, o que a Amanda tinha sido quando professora, o que ela tinha alcançado na vida dela, eu disse, cara, eu quero fazer um filme, mas meu filme, além de tudo, era um filme que era falar de afeto. Porque até hoje, depois vou falar do meu filme atual, que é sobre minha tia, que também é trans, e acabei um filme agora sobre minha tia, que é trans, eu vou falar depois um pouquinho dela. Eu venho de uma família de muitas mulheres trans. Então, a primeira coisa que a Amanda me chamava a atenção quando eu fiz esse filme, que esse filme é o Prêmio Festival de Recife, e que isso acontece, diga-se de passagem até hoje, eu não sou uma pessoa trans, mas sofro muito com a transfobia por causa desse filme, porque a primeira coisa que a imprensa, de forma geral brasileira, perguntava para mim, queria me botar a goela abaixo para poder entender, e que as pessoas perguntavam era que aquele filme era mentira, porque uma mulher transexual no interior da Paraíba não podia ser aceita. E eles falavam isso como verdade e queria que eu corroborasse com esse discurso deles. Eu disse, não, gente, meu discurso não é esse. Eu vivo no canto que ela é aceita pelo pai e que a gente vive afetivamente. Então, parecia que dentro do audiovisual, se você não fala de pessoas trans, de marginalidade, que elas sofrem violência, ou que você não vai falar de uma história de afeto, não existe essa história para pessoas trans. As pessoas e a mídia, de forma geral, começam a te questionar e querem dizer que aquilo não é verdade. Então, meu primeiro ponto com a Amanda e Monique era para dizer que existe uma relação de afeto entre o pai de Amanda e Monique que era verdadeira, porque o pai de Amanda diz uma coisa que é fundamental, que a Amanda só deu certo na vida porque a família se assumiu junto. Não foi uma coisa que ela teve, que ela não teve o apoio da família. A família estava lá quando ela foi se descobrindo. Não estava só o pai, estava a mãe, estava a avó, estava todo mundo dentro daquele contexto para que a Amanda... E os primos, e nós primos estávamos dentro da Amanda. Tanto que essa semana eu estava falando com ela, e a gente brincando da história, porque assim, a gente hoje está chamando Daniela Mercury do ícone do movimento LGBTQI+, mas Daniela Mercury, muito antes dela ser qualquer coisa, era nosso ícone, porque eu lembro com a minha primeira referência, quando eu vi a Amanda vestida de mulher, a Amanda feminina, que foi aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, ela tinha 9, eu tinha 7. Então, eu não lembro bem o que foi que a gente fez, mas enfim, nós somos nordestinos, mês de junho, mês de São João, é a festa mais fantástica que a gente tem dentro do nosso calendário de festas regionais, e a gente foi proibido de dançar quadrilha dentro da escola, porque tudo que eu fazia, e eu não era uma criança muito quieta, diga-se de passagem, mas tudo que eu fazia, a Amanda me protegia e vice-versa. E um dia a gente foi expulso, nós dois, mas outro primo, que era Evandro, de proibir de dançar a quadrilha da escola. A gente fez, por que a gente não vai dançar a quadrilha da escola? Então eu entendia por que a gente estava sendo proibido daquilo ali, dançar a quadrilha da escola. E mais a gente foi entendendo, porque a Amanda não queria dançar com outra menina, queria dançar, queria ser a mulher que ela era, naquele momento ainda Arthur, queria ser a Amanda, queria botar vestido e queria ir para a quadrilha, que não deixavam ela participar da quadrilha da escola.
Aí a gente foi e não deixaram ela participar e começaram a questionar nossos pais, nossos avós, porque era quem era aquela pessoa, que era aquelas formando para a Amanda. Daquela pessoa, disse, se a Amanda não dançar, ninguém vai dançar quadrilha. Só que a gente não dizia que não ia dançar quadrilha porque a gente queria acabar a quadrilha da escola, né? Então o que é que a gente fez? Quando começou a rua onde iria acontecer a quadrilha, a gente chegou em frente à rua onde ia acontecer a quadrilha, tinha uma casa abandonada com um alpendre enorme. A gente foi de madrugada para essa casa, aliás, fui mais cedo da tarde para essa casa, pegou umas velas de decoração da minha avó, pegou algumas lanternas com papel celofane, encheu, montou um palco ali, e quando começou a quadrilha, a Amanda entrou toda vestida de Daniela Mercury cantando A cor dessa cidade sou eu. Como a gente não tinha gelo seco, ela dava chute na terra para subir aquela nuvem de poeira e acabou a quadrilha. Ninguém nessa quadrilha ia ver o espetáculo da Amanda fazendo a Daniela Mercury. E que dali toda a sua respeitada daquele momento com 9 anos de idade. Porque a gente ali disse, cara, a gente vai se impor, vai dizer o que a gente vai fazer aqui. Eu tinha 6, Evandro 9 e Amanda 9. E a gente, naquele momento, parava o colégio, parava a atividade do colégio, que não acontecia a quadrilha, porque o show dela era maior do que a quadrilha naquele momento, e a gente começou a provocar uma discussão dentro da escola. O que era aquilo e o que não era. Mais tarde, meu pai foi tornar diretor dessa escola, meu pai foi construir essa escola, e essa escola, porque nossa cidade ela é muito mais rural do que urbana. A gente tem 40% da população na zona urbana e o restante da população na zona rural. Então, mais tarde, quando meu pai transforma-se em educador daquela escola, não só a Amanda, como outras pessoas gays, pessoas trans, começaram a ter muito mais abertura e a gente começou, desde aquele momento, a escola ser preparada para essas pessoas também. Aquele momento, a escola era preparada para essas pessoas também, só que eu tinha 7 anos de idade quando eu estava vendo meu pai fazer isso. E um dia eu cheguei para meu pai, eu lembro uma coisa muito fundamental com meu pai, porque a gente tinha a Amanda, a gente tinha a Tati, que era outra amiga trans nossa dentro da escola, a gente tinha a Babalu, que era outra menina trans, e as meninas trans começaram a vir, mulheres, para a escola e começaram a ter esse espaço respeitado. E eu lembro que tanto a Tati quanto a Babalu era de uma situação econômica muito diferente da nossa, classe média baixa, assim, muitas vezes estavam na escola, porque elas iam para a escola nem tanto por aquele momento, ainda naquele momento, pelo conhecimento, mas muito mais pela alimentação, pela merenda, como a gente dizia, que tinha dentro da escola naquele momento, porque elas não tinham mesmo que ter dentro de casa. Os pais não aceitavam aquilo que elas, a condição que elas estavam vivendo naquele momento, e pouco a pouco a escola foi abraçando elas. E um dia a Amanda vira professora, a Tati também se forma e a Babalu se forma. As pessoas que todo dia que não iam se formar tinham ultrapassado todas as barreiras e conseguiram concluir o ensino médio. E aí um dia fizeram uma pergunta para o meu pai, como era que ele tinha conseguido aquilo era possível. Aí meu pai me deu uma explicação sobre o que era ser professor e que eu acho que eu e a Amanda, eu virei professor por causa disso, eu virei educador por causa disso, e a Amanda também por isso que era meu pai, era o pai dela, que meu pai disse, cara, para tu poder formar alguém, tu tem que entender a diferença entre fraternidade e caridade. Fraternidade é ensinar a pescar, caridade é dar de comer. Se não praticar caridade antes da fraternidade, tu não vai conseguir nunca, porque na fome, meu brother, ninguém aprende não, primeiro alimente, e é fome de comida, é fome de afeto, é fome de atenção, é fome de todas as mazelas que você tem para depois você poder ensinar a pescar. Na fome ninguém vai aprender nada. E aquilo dali ficou muito marcante. Então, quando eu pude, pela primeira vez, apontar a câmera, e minha avó também era atriz, diga-se passagem, a mãe do meu pai, e minha avó, onde eu vejo isso, é uma coisa muito importante para mim. Quando você for apontar a câmera, aponte essa câmera para o quintal de casa, que ele é muito rico. E eu acreditei nisso. Então, da minha casa era muito rico. Então, meus heróis nunca foram pessoas que eram aquelas pessoas dos filmes de Hollywood, ou que tinham poderes especiais. Meus heróis eram minha tia Camille, que é uma mulher trans, minha heroína era a Amanda, que era minha prima. Né? Então, assim, meus heróis eram pessoas de tanta carne e osso. Era o barbeiro do meu avô, que eu faço um filme chamado A Encomenda do Bicho Medonho sobre ele. A minha amiga preferido sobre nós, que é um filme sobre minha avó, eu fui entendendo que meus heróis eram pessoas de carne e osso que eu convia no dia, tinha alguma coisa para tirar sobre eles. Aí meu cinema começou a ser feito dos heróis que estavam no quintal da minha casa, que eu ia reconhecendo. E aí foi quando a gente começou a montar, e aí foi quando aí veio a ideia de, com 17 anos, meu segundo filme, tendo uma câmera na mão, poder fazer Amanda e Monique. E foi muito importante fazer Amanda e Monique naquele momento, porque Amanda e Monique me abriu um espaço de hoje fazer muitos filmes onde a gente trata de muitas questões de diversidade sexual, porque eu começo com a Amanda e Monique lá atrás, que até hoje eu tenho que explicar que aquilo é real, porque tem muitas pessoas que perguntam, se não me questionam, e tem muitos jornalistas que fazem críticas assim, absurdas, querendo colocar água lá abaixo a verdade deles, se eles nunca terem ido lá na cidade. Aí vem minha tia, porque quando eu contava a história da minha família, eu era chamado de mentiroso, e o cinema que me ajudou a não ser mentiroso, porque
Agora, esse ano, eu acabei de lançar um filme, não sei se já ouviram falar desse filme, é um longa-metragem chamado Madame, que conta a história de Camille Cabral, que é a primeira migrante e trans a ser eleita prefeita da Mairie do 17 em Paris, da prefeitura do 17 em Paris. É a primeira pessoa transexual imigrante eleita na história da República Francesa. E Camille era muito louco quando eu sabia a história de Camille, minha tia, porque Camille era padre franciscana, ela sai de casa, como minha avó diz dentro do filme, minha avó diz uma frase que é maravilhosa, que ela foi embora de batina e voltou usando taillé para casa. Porque Camille era um padre franciscano, foi formado dentro de um convento, formou-se médico pela Universidade Federal de Recife, ainda na época médico, e aí conseguiu estágio no Instituto Pasteur, na França, lá tornou a transexualidade visível na França, fundou uma ONG lá para dar auxílio a pessoas que eram levadas pelo tráfico sexual, pessoas trans que estavam em situação ilegal na França, para poder dar sobrevida para essas pessoas. Com isso, ela montou o PEST, que é a primeira ONG formada só por pessoas transexuais de Paris, onde ela dava auxílio a essas pessoas, não só em questões legais, como questão de saúde, cidadania, de moradia, de aide medical dentro de Paris, e isso eleva ela a tornar-se ao cargo público, a ser eleita na França no ano de 2007. Foi eleita por 2 mandatos, inclusive lá, ao que equivale ao Partido V2 no Brasil. Então, assim, Amant de Munique é um filme dentro da minha trajetória que ele abre um espaço para que não só eu tenha voz, mas para que meus personagens tenham voz daquela cidade onde eu venho, da minha cidade de 2.500 habitantes, mas também me abre um espaço num processo maravilhoso de formação, porque eu acabo trabalhando num processo de formação, inicialmente de forma para todos os públicos, e por acaso, até falei para a professora Maísa que hoje eu só poderia ficar aqui até 8h30 com vocês nessa reunião, porque hoje, por acaso, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vai ter aula inaugural, aula show do primeiro curso online de formação audiovisual profissional só para pessoas trans. A gente resolveu abrir uma turma de formação audiovisual só para pessoas trans, porque a gente está falando muito hoje da nossa questão. E a gente está falando isso assim como um pedido de desculpa estrutural por todo que o canto nosso privilegiado, de homem branco, cis e tal, nos coloca, porque essas pessoas, elas não só não estão na frente da câmara, as pessoas trans do nosso set, elas não estão nos roteiros, não são roteiristas, elas não estão na direção, elas não estão na técnica, e eu que trabalho com grandes empresas, e hoje eu combato muito a questão das grandes empresas com a demagogia delas, quando elas botam um selo lá para dizer vaga para pessoas trans, dentro das empresas de audiovisual. E aí, quando ela bota aquele selo para ter esse reconhecimento social e que a gente vai ver o processo que elas colocam de seleção dessas pessoas, primeiro ponto, se a gente não tem, se essas pessoas ainda não tiveram acesso a uma faculdade, a um curso de formação, como é que você quer cobrar uma puta especialização dessas pessoas, ou um puta currículo, se não tiver a oportunidade nem de base? Então, assim, o que é que essas pessoas estão fazendo? Como é que você está oferecendo esse cargo, mas está exigindo dessa pessoa alguma coisa que socialmente é negado para elas? Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: se a empresa está abrindo espaço para pessoas trans, ela tem que entender hoje a quantidade de pessoas que tiveram essa oportunidade dentro de um set ou de um curso de formação, que é muito pouco essas pessoas. Então, a gente tem que abrir a oportunidade para essas pessoas, mas entendendo que tem que dar formação também. Então, assim, não adianta tu abrir a vaga e não ter quem preencha a vaga, porque o requisito que tu coloca quando tu abre a vaga, tu não vai ter a pessoa para preencher ela. Então, tu tem que, primeiro ponto, entender que quando você abre vaga para uma pessoa trans, e a gente tem pessoas extremamente qualificadas, claro, mas são muito poucas ainda quando a gente vai pensando nas vagas, a gente também tem que abrir um processo de entender que, socialmente, a gente negou muito essas pessoas, seja nas bancadas acadêmicas, seja nos cursos de formação. Então, a gente não pode simplesmente dizer, eu abri uma vaga, mas abri uma vaga com que requisitos? Você tem que trazer a oportunidade dessa pessoa se mostrar. Como é que você está cobrando a experiência de uma pessoa que outras empresas, outras instituições nunca deram experiência para ela? Você está dizendo, você não precisa ter experiência, você tem vontade de querer fazer. Então, essa vaga aqui é para que você possa aprender também, para que a gente possa incluir. Isso é que a gente vai falar de inclusão. Então, hoje, o meu cinema é muito voltado para isso. E Amant de Munique é basicamente assim, acho que o filme fala muito por si só, muito mais do que falar do filme, eu vou deixar aberto para que depois vocês possam fazer as perguntas de vocês, para que a gente possa trocar, porque eu acho que o filme é um curta-metragem e ele fala por si só. É isso, obrigado. André, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu só vou te fazer uma... Desculpa, Rodrigo, eu vou só te fazer uma provocação. A gente tá falando isso online. Quando a gente tiver passado essa pandemia toda, eu não sei se no próximo ano, quando, eu quero fazer essa sessão presencial. Quero ir com o filme, quero debater isso presencialmente com vocês. Que maravilha! Vou cobrar agora para a gente ir no espaço de vocês presencialmente. Tá combinado, com a acarajé e tudo. Tá combinado. Pô, por favor. Eba, adorei isso, adorei. Por favor, já fico aqui com a cobrança, hein? O compromisso já está tomado.
Perfeito. Então a gente agradece por enquanto, né? Agora ouvir a Sara, e mais uma vez, né? Sara Wagner York, educadora, mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UERJ, PROPED, travesti e avó. Vamos lá, Sara, o que você tem aí pra gente? Pois é. É um combo, né? Um combo de coisas. Eu queria agradecer muito ao Oriki, o grupo de vocês todos. Queria muito agradecer a Maílsa, que é uma professora muito importante para mim, que ela vem comigo desde a graduação. Eu sou apaixonada por essa mulher desde a graduação. Ela já estendia, né, a compreensão e tentava entender ali o que eu vinha tentando fazer. E nós temos uma proximidade grande pelas redes sociais que é o espaço onde eu utilizo majoritariamente por ter sido o lugar onde eu pude retornar à minha felicidade encontrando meu filho em 2011, depois de quase 15 anos, né, sem ter meu filho perto de mim. E aí, também agradecendo a todos vocês, os mais jovens e os meus mais velhos aqui, né, e aí eu saúdo meus mais jovens na pessoa da minha amada Maria Luísa Oswald, e saúdo meus mais velhos, né, na pessoa de Rodrigo Monteiro. Linda, amada. É essa inversão, né, que a gente gosta de fazer para poder pensar. O que eu estou pensando aqui, assim, eu assisti esse filme algumas vezes, sempre a pedido de pessoas que falam: Sara, você é travesti, comente a obra, essa obra, o que você acha, como você não acha? Bom, eu não tinha noção de que André tinha feito o filme aos 17 anos. Eu vi o filme sem essa comparação, André, a princípio. E o que eu penso é que o filme é uma das maiores obras do cinema brasileiro. E quando você fala que você fez isso com 17 anos, a vontade de te abraçar e beijar. Porque eu, com 17 anos, eu também estava produzindo muita coisa, com muito desejo. E as minhas histórias, André, elas foram sendo jogadas de lado, elas foram sendo deixadas e esquecidas, apagadas muitas vezes. E aí eu te dou um exemplo. Provavelmente, em 91, eu tinha 16 anos e eu era pai. Eu estava dentro de uma maternidade vendo meu filho nascer. O filho que era filho de uma missionária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porque eu também era da Assembleia de Deus. E eu fui para a Assembleia de Deus depois de ter sido raspada no terreiro de João de Abutre, porque era um recorte do demônio, e eu entendi que aquilo era uma coisa muito errada, estar dentro de um terreiro de candomblé, ser uma mulher que tinha passado por uma camarinha, faz hoje uma conversa muito enviesada dentro de um outro aspecto, que compreende a religião como uma outra linguagem que eu dominei durante algum tempo, de alguma forma, dentro das limitações e ignorâncias, mas que, sobretudo, é uma linguagem que diz respeito muito ao que eu tenho observado hoje. E o seu filme ele traz cenas muito poéticas e que discutem muito amplamente como eu percebo a vida. A cena do final, eu acho que traz um comprometimento que a gente precisa pensar a amplitude dessas interseccionalidades que o filme apresenta para todos nós, né? A gente, sem um recorte interseccional, a gente não consegue enxergar as várias nuances que o seu filme apresenta. E aí eu vou lá, tanto para o recorte de raça, quando a gente pode perceber que são duas mulheres díspares dentro da mesma história. A gente pode discutir a interseccionalidade da territorialidade,
quando a gente pensa que é de uma produção nordestina e não é uma produção do Sul, e aí audaciosamente, com recorte geracional, produzido por jovens dentro de um contexto de jovens, quer dizer, esses jovens que já não são mais jovens hoje. Então, a gente consegue também discutir esses aspectos geracionais implicados nos dias de hoje. Vai fazer a gente pensar muita coisa. Os recortes de parentalidade, né? A gente está falando de uma mulher que tem uma família que apoia. A gente está falando de uma travesti que é uma travesti migrante, como eu reivindicado muito fala, que foi jogada, por exemplo, na rua muito jovem, muito cedo, exatamente por ser travesti. Minha geração, ela não tinha, muitas vezes, esse pai zeloso que tinha essa compreensão. Então, muitas vezes a gente fala da pessoa de periferia, a mulher ou o homem de favela, a trans de favela. Ser uma pessoa de favela é quase que um luxo perto do corpo trans imigrante. Porque a gente está falando, ano passado nós tivemos aí a primeira jovem foi abusada, espancada e retirada do lar. Os dados nos mostram que ela tinha 12 anos de idade, por ser travesti. A primeira esse relatório ele vai para a ONU apontando que a primeira mulher, a mais jovem mulher trans assassinada travesti no Brasil, em 2019, tinha 13 anos. Ela não era uma mulher. Eu não considero uma pessoa de 13 anos uma mulher ou um homem. Aliás, quanto mais eu amadureço, mais eu considero as pessoas mais jovens que eu menos aliás, conheci muito jovens, e aí eu digo, inclusive adolescentes, eu considero elas menos adultas do que a gente tem reivindicado que são. Acho que muitas têm se vestido, inclusive, de uma responsabilidade que é muito maior do que deveriam ter. E aí as crianças perdendo muito da sua infância, muito do seu direito e liberdade. E quando a gente vê esse abraço ali dentro do filme, nós podemos compreender essas várias nuances de Amanda e Monique, né? Sobretudo muito zelosas. A grande estrela, muitas pessoas consideram desse filme, não é nem Amanda e Monique, mas é o pai. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu me emocionei, eu chorei compulsivamente, exatamente por causa do pai. E eu, enquanto pai, eu tento recontar a minha história muitas vezes. Porque o meu filho ele foi retirado de mim aos 5 anos de idade porque eu sou travesti, não tem outro motivo. E eu fico 15 anos sem meu filho, e nesses 15 anos eu volto para o terreiro, eu vou conhecer vários grupos holísticos, e quando eu falo vários grupos holísticos, é porque eu estava procurando um filho pelo mundo. Então, eu não conheci só João de Deus, eu conheci João de Deus, Tia Neiva, Santo Daime, Ordem Vegetal, Chico Xavier. Então, imagina você morar próximo dos grandes ícones da religiosidade do Brasil, porque você está esperando um espírito ou uma entidade vir e falar onde está seu filho. Então, foram 15 anos de muita dor, e eu reencontro meu filho nas redes sociais. Né? Um dia eu recebo uma mensagem e aí a pessoa fala, favor ligar no Brasil. Eu fui moradora de rua no Brasil, exatamente por ter perdido essa noção de pertencimento, de identidade para a retirada desse menino. E quando eu recebi essa notícia, ligar no Brasil urgentemente, eu falei, vou ligar nada com esse povo, eu quero que essa gente morra toda. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu demorei muitos anos para me reestruturar como pessoa fora do Brasil, depois de ter sido moradora de rua, depois de apanhar muito, e principalmente por estar viva, porque eu sou uma mulher lida como branca na minha cultura. Porque os meus amigos pretos que eram moradores de rua, todos estão mortos. Por isso que isso me custa caro estar aqui.
Em 2011, eu recebi um convite para poder fazer uma maquiagem e um cabelo no salão no centro de Londres por alguns anos, mais 10. E eu recebi um convite para fazer o cabelo de uma mulher que é um prêmio chamado Cantora do Milênio da BBC de Londres. A mulher era Elza Soares. E eu, ao maquiar Elza Soares para Cantora do Milênio, contei para ela a minha história. E Elza publiciza isso, e a foto varou nas redes sociais. E foi graças a essa foto que eu reencontro meu filho, depois de 15 anos. Eu estou te contando essas histórias, Daniel, porque alguém vem e faz um registro. Isso significa muita coisa nas nossas vidas. Porque todas essas histórias que eu conto hoje, eu só posso contar porque eu estou viva e instrumentalizada por uma universidade. Talvez isso seja o mais difícil. Demorar tanto tempo para poder se instrumentalizar, para poder ser capaz de ser ouvida. Nesse contexto, falando certamente sobre esses pontos, da caridade, da generosidade, também da fraternidade, e imbricado com as questões da religiosidade, o Brasil faz isso, né? Ele coloca a gente, coloca a gente para poder pensar várias frentes, porque a gente vem dos pseudos, dessa estrutura pseudo-cristã de bondade, que é uma coisa extremamente tóxica, porque a gente adota essa pseudo-bondade cristã, né, que são dos aspectos que vão corroborar para que eu seja lida como uma pessoa que não tem uma validade técnica, uma validade social para viver. E esses registros, eles são feitos por grandes parceiros. Todas essas pessoas que estão aqui nos vendo, de algum modo, elas serão reverberadoras dessas várias discussões que emergem. E isso é possível porque alguém foi lá assistir o seu filme e perceber, de modo comparativo, discursivo, também analítico, a si mesmo a partir daquele retrato. Enquanto vó, a pergunta que eu tenho feito sempre é: será que o meu neto vale menos que o neto da minha querida Maria Luísa Oswald? Ele vale menos que o neto da minha amada professora Maílsa? A gente sabe que não, porque ninguém que está dentro dessa sala corrobora para outra forma de discurso. Entretanto, ainda é muito pouco o modo como a gente tem se colocado para poder levar essa discussão de modo profícuo e realmente precisa estar em cena. E aí, André, entendendo a sua bondade em estar aqui, esse momento muito importante, é bom que a gente lembre que quem foi convidado foi você. Né? Porque seria muito importante que você sendo convidado, Amanda perdão, falou o nome, Monique. Monique. Amanda e Monique estivessem juntas. E aí a gente pensa, elas não estão juntas. E erroneamente, calma, não vou deixar você falar ainda. E erroneamente, a gente pode dizer, elas não estão porque alguém não convidou, e eu sei exatamente porque muitas vezes nós não estamos. Nós não estamos porque somos poucas para poder falar de causas tão urgentes. Então, cada uma pega um pedaço de uma cena, de uma história, de uma política, para poder fazer uma luta mais intensa.
E aí eu pergunto, né, onde elas estão? Por que não estão aqui conosco? Porque o nosso desejo é que todo mundo possa conhecer as nuances do filme, não a partir das suas precariedades, né? Sabendo que é uma estrutura feita em 2008, como você disse, e é datada. Né? A gente sabe que tem muitas discussões que são muito atuais, mas tem uma estrutura linguística ali também, que isso também já é muito ultrapassada. E a gente precisa também ver nesse recorte. A gente sabe que as primeiras mulheres trans, eu sei disso, porque eu faço a coleta desses dados, a linha do tempo, a gente sabe que a primeira mulher trans no Brasil, durante muitos anos, a gente aclamava a Rogéria, Roberta Close, sabe que a primeira mulher, de fato, travesti do Brasil não foi nem Madame Satã, né? Foi Chica Manicongo, uma mulher preta vinda do continente africano. Ou seja, são muitos os nuances e potências que o filme traz e que a gente precisa, toda aquela limpada na lei, poder aferir com maior acuidade. Eu queria te dar os parabéns pela estruturação, dizer que eu me emocionei muito lembrando de várias cenas, sobretudo das cenas onde as duas estão juntas, se produzindo, se vendo dentro depois da sala de aula, e eu sou uma mulher travesti da educação, mas na educação, o que significa que isso tem múltiplos atravessamentos. Um deles é o fato de pessoas cisgêneras, normais, ditas normais, heterossexuais, olharem para mim e se acharem capazes de fazer muitas coisas, o que é maravilhoso. Porque quando a gente olha um professor dentro do processo hegemônico, a gente sente medo dele. E a gente tem medo de chegar até aquele ponto. Mas quando a gente vê uma pessoa que a gente tem representativamente dentro de esferas menores, alcançando grandes lugares, a gente fala, eu também posso chegar lá. E isso talvez seja a maior aula que a educação possa estar nos dando. A potência de ver pessoas grandiosas, né, mulheres pretas, que se tornam capazes. Quando eu vejo o Leandro Carnal fazendo uma palestra, eu fico morrendo de medo. Será que eu dou conta de fazer uma coisa dessa? Quando eu vejo uma Nilma Lino e não sei quem ela é, eu falo, se ela faz, eu também faço. Porque nesse Brasil hegemônico, ser mulher é desqualificado, ser idoso é desqualificado, ser trans ou travesti é desqualificado. Então, são várias coisas para se pensar aqui. Falei mais do que a boca, pelo amor de Deus, me põe. Então, deixa eu te responder o que você perguntou para mim, só corrigindo uma coisa assim, não é bondade minha até que não, sabe, assim, eu acho que é um dever social que a gente tem aqui, principalmente quanto comunicador, e que eu acho que se a gente resolve entrar nessa discussão e resolve comprar essa briga e o filme, e a gente faz a obra, que é o filme que está indo, mais do que ninguém, a gente tem que estar sempre participando e podendo ter essa oportunidade de fala, porque, por exemplo, eu vim aqui para fazer meu filme, mas estou saindo aqui maravilhado com tua história, tanto que eu estava anotando aqui tua história, então, assim, eu acho que é uma troca sensacional que a gente faz nisso aqui, e desse dever também nosso que é político. Se a gente também entendesse que isso é política, que fazer política também dessa forma, talvez já não tivesse essa porra do Bolsonaro no poder. Mas, enfim, a gente precisa ainda entender um pouquinho mais sobre isso. E só respondendo onde é que está a Amanda e Monique, como eu falei para ti no começo, eu acho que a Amanda e Monique, se eu tivesse que fazer outro filme, teria outro filme na inversão de papéis. A Amanda, ela não está aqui, até tentei contato com ela, porque hoje ela mora na Europa, na Itália. Ela hoje está fazendo programa na Itália, resolveu, e assim, por uma opção própria, não foi uma questão assim que não teve oportunidade para ela, passou por uma desilusão amorosa, viveu um caso amoroso e assim, o cara não tinha coragem de tornar visível, ela foi uma pessoa que teve todo o amor da família de tudo, então encontrou-se com um cara que não teve coragem de assumir um relacionamento com ela, queria viver entre quatro paredes, ela disse, não, se eu não queria me esconder de ninguém, por que eu vou me esconder dentro de um relacionamento? E aí foi passar uns tempos na casa de uma amiga na Itália, acabou ficando por lá, e hoje assim, por opção própria, ela coloca e diz que ficou fazendo programa, mas porque ela quis, não foi uma coisa que ninguém empurrou, não foi uma coisa que não teve falta de oportunidade. No caso dela, o que não é a realidade da maioria, eu entendo perfeitamente porque a gente falta isso, ela está lá. Então, por a questão de fuso horário e de outras coisas, ela não pôde estar aqui conosco nessa reunião, Amanda. Até chamei ela, falei duas vezes, acho que a Maísa falou comigo quando eu falei com ela, falei duas vezes para ela estar aqui no horário que a gente estaria, ela fez, não, agora não vai dar porque vai ter fuso, eu estou na profissão.
Mas eu acho que também porque ela não quer estar aqui hoje, assim, sabe? Eu acho que nesse momento ela ainda está vivendo essa dor de amor dela, ela não está querendo falar disso pela dor de amor que ela ainda está vivendo também. E a Monique, eu também tentei contato com ela, só que nesse momento, a Monique hoje virou professora do colégio público da cidade, formou-se, virou professora, saiu da rua e virou professora, então inverteu totalmente. Ela já é professora de educação física, formou-se, fez uma faculdade de educação física, hoje é professora de educação física, a Monique. Chamei a Monique, inclusive, para estar aqui conosco hoje, e a Monique não está, porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, os pais da Monique, ela tem acho que a avó dela tem 94 anos e a mãe tem 72. Hoje moram num sítio lá em Barra de São Miguel, e a Monique hoje está no sítio tomando conta da mãe da avó, e no sítio onde ela está a gente não tem internet para esse acesso, porque ela continua morando na cidade dessa forma, assim, a gente só tem internet muito pouca lá na zona urbana da cidade, e que ainda chegou no sítio. A Monique hoje está no sítio tomando conta, quer dizer, faz 2 meses que ela está lá no sítio tomando conta da avó e da mãe, porque também tem aquela questão, tem uma família ampla, mas deixaram tudo nas costas dela tomar conta. É interessante você dizer do caso de você trazer as duas, dizer que houve uma inversão de papel. Sobre prostituição, a gente não tem muito o que dizer, porque cada um vende o que tem, não é? Eu vendo, por exemplo, a cabeça, claro. eu não tenho corpo, meu amor. Porque se eu tivesse corpo, eu estava vendendo tudo, inclusive, está tudo muito barato. Aliás, da idade que eu estou vendendo com promoção. Então, assim, a gente tem uma mania de às vezes, fazer, né? E aí eu sempre pergunto, será que se fosse médica teria uma justificativa? Mas como é prostituta, a gente precisa justificar alguma coisa? Não, mas eu não estou nem para justificar isso, que assim, inclusive como eu estou agora, esse filme que eu fiz da minha tia é sobre isso, uma pessoa que é médica, que também foi prostituta, assim, que trabalhou como profissional do sexo, como ela mesmo disse, e entrevistei várias e assim, eu nunca entendi tanto, defendi tanto a prostituição depois de estar convivendo com elas. Eu passei 1 ano na França convivendo, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, buscando Porte La Chapelle, todos os cantos onde eu passei 1 ano convivendo com elas para poder fazer esse filme. Assim, hoje a gente tem uma visão, a prostituição em si, pela nossa formação cristã que a gente tem, a gente cresce com a ideia de prostituição, mas por toda a formação cristã de tudo aquilo que é construído. Então, assim, para mim foi necessário que eu vivesse 1 ano com elas, filmando, para me desconstruir de tudo aquilo que foi construído na vida para mim. Então, hoje eu tenho, mas porque eu tive a oportunidade de ter uma experiência junto com essas pessoas, e que bom se todo mundo tivesse essa experiência que está lá, porque assim, hoje, nunca demonizei, na verdade, diga-se passagem da prostituição de forma alguma, mas hoje eu defendo, inclusive. Eu quero só chamar a atenção exatamente isso, esse fato, né? Olha como uma professora trans é uma coisa fabulosa, Ela é tão fabulosa que ela é capaz de transformar um corpo que é dado como destino final à prostituição, que é a história de Monique, ela é capaz de subverter essa história e jogar essa vida para um outro campo. Perceba, quando você diz isso, quando você traz esse novo dado, a gente pensa como a gente tem modificado estruturas que estavam sempre sendo dadas como prontas, né? Isso no campo dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, do gênero, da sexualidade, porque o meu direito, quando a gente fala, por exemplo, que o meu direito não pode valer menos, né? Que o meu neto, por exemplo, vale menos que o neto de qualquer outra pessoa, estou dizendo o seguinte, por que mulheres cisgênero, heterossexuais, por exemplo, recebem pílula anticoncepcional de graça do governo? Porque existe uma política pública para isso. Então, ótimo, faz todo sentido. Mas quando eu falo, mas e lésbicas? Elas não precisam de nada? Ou o governo não precisa fomentar? Por exemplo, uma mulher que não precisa de pílula anticoncepcional, mas precisa de outras frentes. E aí começa a fazer mais sentido para quem está do lado de fora. Pensando nesses sentidos, em Amanda Monique, não é perceber que é apenas vestir-se de mulher, né? Mas talvez perceber como se dá uma construção que muitas vezes é dada como natural e que a gente sabe que é uma construção social. A gente tem defendido isso até para poder não congelar ninguém em lugar nenhum, e saber que todos são livres para fazer suas vidas, suas práticas, né? É legal você falar nesse lance da construção social, porque eu falo muito da Amanda e Monique, porque assim, a gente está falando de Amanda e Monique, 2 casos. Se eu for pegar a quantidade de casos, que eu tenho uma cidade de 4 mil habitantes, como é a minha, a quantidade de pessoas trans na cidade, principalmente mulheres trans, eu ia ter documentário para a vida toda, para fazer a quantidade de pessoas que eu tenho lá falando sobre isso, se eu fosse colocar essas pessoas todas da minha cidade para colocar. Então, a gente está falando desse caso específico de Amanda e Monique. Mas tem uma pessoa que está vivendo aqui em casa comigo agora, assim, que é um amigo meu de infância também agora, que era Joaquim, a Joaca, que vive aqui dentro de casa, e a Joaca me fez uma fala
Esses dias que até virou um outro filme meu por edital do Itaú, que foi agora de Descobertas, porque a Joaca me fez uma fala que eu achei sensacional, a fala que ela me deu, que é mais uma pessoa que vem desse sentido de trans. Aí eu comecei a olhar para a minha cidade com outros olhos. Tanto que eu chamei o filme de Refletir, quando eu fiz esse negócio. São 3 minutinhos só o filme, mas por uma fala dela. Porque ela chegou aqui dentro do Rio de Janeiro. O que acontece com a Joaca? A Joaca também foi amiga de infância nossa. Hoje, amiga de infância nossa. Foi uma amiga de infância nossa que conviveu a vida toda conosco lá. E a Joaca nunca tinha saído da nossa cidade, diferente da Amanda. E eu vim para o Rio em 2004. Eu estou morando no Rio desde 2004. Em 2017, a Joaca perde a avó dela, que foi quem criou ela, que era a mãe, e resolve sair da cidade para explorar outros ares, queria conhecer o mundo, porque cuidou da avó dela há muito tempo, e vem aqui para o Rio para trabalhar como cabeleireira, fazer um curso de trabalhar como cabeleireira. Faz o curso, se forma, e um dia ela passa por vários momentos dentro do Rio de Janeiro, ela olha para mim, um dia ela chega em casa, ela diz uma frase para mim que isso me marcou tanto, que eu passei 2 anos, há 2 anos eu estou perguntando isso, ela fez engraçado. Eu pensei que a homofobia era coisa da televisão, porque eu conheci a homofobia aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu nunca tive isso lá. E aí eu fui entender de como é importante a construção social. Por que a gente nunca teve essa homofobia ou transfobia com essas pessoas? Porque a gente nasceu todo mundo junto, a gente viu o processo de todo mundo crescer junto, assim. A gente acompanhou o processo de transformação, de aceitação das famílias. E como está todo mundo dentro do mesmo fato, como tu aceita teu vizinho, teu filho no vizinho, como o filho do vizinho aceita ele, é muito mais fácil aceitar o meu filho. E assim, como um vai vendo o filho do outro, o filho do outro aceitando, vai criando uma comunidade que passa a aceitar e normatizar isso. É muito mais normal para a gente. Eu fui entender. Cara, como a gente está à frente lá no interior da Paraíba, parece que a Paraíba, que a mídia diz que é aquela cidade onde eu me risco a faca no chego, vai ser muito mais preconceituoso, é tão muito mais fácil, é tão muito mais aceito para essas pessoas lá do que aqui ela vem dessa fala. Com 36 anos de idade, eu conheci no Rio de Janeiro que era homofobia. Eu vim entender que eu era violência, porque eu nunca passei por isso, eu nunca pensei que fosse passar. Para mim era coisa de televisão. Gente, alguém quiser colocar pergunta, eu não sei como é que vai ser, mas eu gostaria de dizer o seguinte: essa estrutura, dois aspectos muito importantes que a gente precisa pensar transição tardia. Na minha dissertação eu coloquei isso de alguma forma, né? Quer dizer, depois que você passou por certos processos de elaboração de si, é muito mais fácil você ter uma adequação. Eu chamo isso de paralaxe trans, ou prolepsis. A prolepsia é o modo como o sujeito transgênero fica adequado a uma cisgeneridade para poder se fazer vivo, de alguma forma. Laerte Coutinho, por exemplo, passou uma vida inteira sendo lido como homem hétero e, de repente, ele transiciona. Então, ele consegue ter certos privilégios que foram dados naquele momento. Outra coisa é a paralaxe trans, que é o modo como você olha para um corpo trans e subentende todos são iguais a partir de alguma coisa. A pessoa vê uma narrativa super sofrida de alguém que teve realmente muita dor, mas ela já assimila que aquilo é de um grupo todo, e não é verdade. Então a gente chama isso de paralaxe trans. Quer dizer, eu estou olhando para uma pessoa trans, mas o que eu vejo em Monique é uma coisa, o que eu vou ver tudo isso é a mesma coisa, é um corpo trans, eu começo a cometer vários erros, né? Gente, obrigado. Muito emocionado com a fala da Sara. Muito tocado. E agora eu vou fazer a leitura aqui dos comentários que estão no chat. Tem algumas perguntas também. Primeiro, o Rodolfo Amaral coloca: muito boa a fala do professor André em relação à falta de diversidade. Também atrás das câmeras. A escrita plural das histórias é crucial, pois também estamos falando de uma disputa de narrativa. Essa diversidade narrativa que a professora Sara também traz, apontando as histórias que cada voz conta. A Maílsa coloca falas lindas. Virgínia Alberto coloca maravilha de conversa. Grande beijo para vocês, em especial para a André Costa Pinto. Sandra Aragão coloca: eu tenho uma pergunta para o André. Perdão, quer falar, André? Não, pode falar, só mandei beijo para a professora Virgínia. Foi uma das primeiras pessoas a ver esse filme e levá-lo para a universidade. Certo.
O Sandro, eu tenho uma pergunta para o André. Você comentou que na sua cidade esse contato com pessoas gays e trans se deu cedo e de maneira mais naturalizada. Eu não sei se você ainda vive na sua cidade ou sabe como está, mas pensando que viemos por uma onda conservadora, sua cidade ainda passou por um conservadorismo ou continua da mesma forma? Cara, eu não vivo na minha cidade assim, eu vou lá pelo menos 3, 4 vezes no ano. Hoje eu vivo no Rio de Janeiro porque eu acabo trabalhando no Brasil todo, assim. Eu digo que minha cidade é meio Bacurau, não adianta nem ter esse conservadorismo porque eles não vão deixar. Assim, hoje o número é muito maior do que era quando eu saí de pessoas trans e dessa visibilidade de pais que estão dentro dessa questão. Então, eu acho que hoje é muito mais para frente esse lance dentro da minha cidade. Eu acho que o conservadorismo tentou chegar lá, mas não encontrou essas portas muito abertas para entrar lá, não. Eu acho que eles souberam. Teve duas coisas. Eu acho que teve toda uma formação social, porque eu também digo que a minha cidade é muito fruto do que minha avó foi. Assim, eu tenho que dar um crédito à minha avó. Minha avó era uma atriz, que era do Partido Comunista do Brasil, casado com meu avô militar do DOI-CODE. Imagina o que é isso. Imagina essa loucura que é essas duas pessoas casadas. Então, quando estourou o golpe militar no Brasil, o vovô chegou para. Eles moravam em Recife, ficava entre Recife e Barra, minha cidade, porque minha cidade, apesar de estar na Paraíba, 2 quilômetros já é Pernambuco. A gente tem muito mais influência da cultura pernambucana do que da paraibana. A gente está em solo paraibano, em território paraibano, mas nossa influência é toda pernambucana, desde a colonização, que é espanhola, que é holandesa, tudo aqui vem de Pernambuco, a gente está lá, nessa colonização. E um dia, quando estourou o golpe militar, meu avô chegou para a vovó e disse: você está proibida de sair de casa para fazer teatro, porque teatro é coisa de comunista. E foi embora passar 3 meses fora. Quando ele voltou, ele quase teve um infarto, porque ela construiu um teatro, um quintal de casa, vendeu tudo que tinha de obra de arte, de joia, tudo, construiu um teatro no quintal de casa, em vários lugares, e começou a tirar não só prostitutas, mas transexuais e homossexuais da rua e educar através do teatro. E fadou também essas pessoas. Então o teatro sempre foi inclusive. E essas pessoas foi quem foram fazer a cidade também junto com ela. Porque eles saíram de Recife para essa cidade. Então, já vindo num momento que não era propício para as artes, que a gente estava falando do momento de ditadura no Brasil, vão para essa cidade que é pequena, minha avó, população para a minha cidade. Eu tenho um primo, Lúcio, que já faleceu, eu tenho meu tio Galo, que eu digo hoje ele é não binário, galego, se a gente fosse trazer hoje, na época eu não entendi o que, hoje a gente vai dizer que ele é não binário, mas que eles faziam teatro e eles eram meus croquetes, cara, assim, eu tinha uns croquetes livre dentro do quintal de casa para poder brincar e ser o que quisesse dentro de casa. Eu acho que isso foi muito forte dentro da colonização da minha cidade e ela hoje continua da mesma forma. Talvez mais até. Perfeito. Sara quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, quero falar sobre esse acionamento, né? Aquele Mbembe, ele traz um conceito que as pessoas usam muito irresponsavelmente, né? E muita gente também usa muito irresponsavelmente o termo Kimberly Crenshaw, da Patricia Hill Collins, que é da interseccionalidade, e com o Mbembe acontece com a necropolítica. Né? E aí, lendo muito desses caras, né, dessas pessoas que são grandes poetas, fazem pensar várias coisas, eu fui falar da necropolítica, que é o conceito de ver a travesti a partir do órgão genital, que é uma coisa que assim é absurda, né? Que a gente precisa ver, assim, a gente precisa ver, parece que eu estou falando de uma dinâmica capacitista, né? Quem tem olho enxerga, quem não se dá mal. Mas eu estou dizendo que observar a partir sempre dos recortes que reafirmam estruturas genitais ainda é muito preocupante, né? É muito preocupante. A gente acabou muita coisa sendo colocada nas redes. Eu recomendo que todo mundo acesse. Ontem eu recebi uma surpresa fabulosa. Tem uma página que chama Resenha das Pretas, que eu olhava e falava, e ela fez uma coisa no domingo de dar o cristal à mulher real. O dia que eu vi isso, eu falei, nunca vou ver um negócio desse, porque mulher real, provavelmente, né? Fiquei pensando. E aí, quando foi esse domingo, na língua, olha aquelas bichas pretas que botaram lá, mulher real no pedestal. Eu falei, cara, eu estou na resenha das pretas. E aí foi uma meia hora chorando, porque são construções que vão fazer muito sentido na política de exclusão e na política de quem só objetifica o corpo do outro. Né? Como eu sou lida o tempo todo a partir da minha genitália, o tempo todo eu preciso estar dizendo, olha, eu sou avó,
fui rever um trabalho de um garoto na Bahia, no Redor, ano passado, e ele estava apresentando. E o trabalho dele falava das mulheres trans idosas. A primeira coisa que ele falou foi: elas não têm ereção. Eu falei: se você estivesse falando de mulheres cis, você ia falar que elas não têm umidade? Ou que o períneo funciona de um outro modo? Você é tão irresponsável com o meu corpo, mas você não é com o corpo da sua avó. Aí eu te pergunto: o meu neto vale menos? Então, assim, são falas recorrentes, cheias de muitas nuances, que a gente vai deixando perder. Você usa necropolítica para falar, e a palavra gasta. Né? Ô, Roberto, você defende isso comigo. A palavra gasta. E aí as pessoas falam muito irresponsavelmente de muitos conceitos que custam caríssimo para muita gente, lançam elas assim. E aí eu tenho usado isso, sabe? Chamei lá o Baby, chamei a Christian, a Faye Harrison, e falei: eu também dou conta. Exatamente por ser muitas vezes deslegitimada, né, de alguns espaços, eu recorro aos maiores, porque esses têm algum tipo de olhar para a gente. Eu teria uma pergunta para a Sara, Sara, assim, maravilhosa. e aí já saindo da mão de Monique e entrando num material novo que eu estou, assim, para uma provocação não só da minha tia, como da Tati, que é minha tia trans, e Tati, que é outra mulher trans, que é amiga de infância, dessa que estudou no colégio onde meu pai estava. Elas me fizeram uma provocação, e eu tenho estudado muito com elas duas, e aí é onde eu falo que, sempre reconhecendo onde é meu lugar de fala, a limitação que eu tenho, eu estou muito mais aqui como uma pessoa que fala com afetividade das pessoas que conheceu na vida, independente de gênero, sexo, mas entende a questão política que a gente tem que colocar em todos esses sentidos. E elas fizeram uma pergunta para mim e fizeram uma provocação para mim. Eu tenho estudado muito, bastante nisso. Eu também te convido a entrar nessa provocação conosco para pensar isso, porque uma coisa que a Tati disse e tem me feito pensar muito é o seguinte: ela fez, cara, é engraçado. O Belchior tem uma frase que ele diz o seguinte: apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E realmente a gente repete muito os modos, né, do que a gente tem. E ela fez: eu acho que a gente tem que acabar a gente tem que entender o que a gente está tendo nessa fase adulta de brigar por todo mundo, mas a gente está se esquecendo de educar as próximas gerações. Porque quem é que vai mudar esse mundo? Aqui são gerações daqui a 10, 20 anos. Então, assim, cadê a gente produzir material didático infantil sobre pessoas trans, sobre diversidade para crianças? A gente só vem para produzir material para as pessoas quando elas estão com 16 anos de idade, quando a gente está falando de violência, que parece que é para ter medo de ser aquilo, ou tornar viva uma criança de 16 anos, que vai pegar só casos de pessoas trans que foram agredidas, mortas, ela vai fazer o que da vida se não ter medo? Então, assim, cadê a gente mostrar outras histórias da protagonista, outras histórias, mas para as gerações que estão crescendo, a gente está formando. Não adianta querer formar uma pessoa com 16, 17 anos que já passou toda a base. Então, a gente tem que começar a olhar para a base. Vai ser difícil? Vai. Como é que a gente vai botar isso? É uma coisa a se pensar, mas a gente não pode ter medo agora de colocar, porque se a gente não começar a mudar, a formar a base, a gente não vai formar a geração futura. Eu queria pensar o que é que tu pensa disso também, de que a gente está produzindo materialidade para a base, para a criança. A gente tem que começar, sim, a falar de sexualidade, transexualidade com as crianças. André, a gente... Rapidinho. Sara, desculpa interromper, mas a Maria Luísa Oswald tem uma pergunta, talvez seja para você também, eu não sei, aí a gente já faz de repente um bloquinho. A gente faz a pergunta dela e depois você responde a dela e a do André, ou se for para o André responde. Deixa eu falar das crianças antes. Perfeito. Só uma coisinha. André, nós temos alguns grupinhos que estão discutindo isso, mas uma das coisas que seja mais importante, e aí assim, a gente não pode esquecer, é que tem gente de muita categoria que está discutindo isso há muito tempo, e aí a gente chega achando que está inventando a roda. Quando eu pego textos dessas mulheres, desse meu propédio, e aí eu estou falando de Maílza aqui de novo, meu bem, a gente tem coisa lá que é só você fazer inversão de palavra, você tem milhares de achados. Então, assim, eu estou muito mergulhando nisso. Maria Luísa Oswald teve ano passado com a gente numa fala belíssima, falando exatamente de início de adolescência, e aí eu estava sempre na frente, ela vai e faz uma declaração à fala, e ela consegue falar com o corpo trans. Então, assim, não achar que a gente está inventando a roda. Não, mas eu não estou achando que tu... Não, você não está dizendo isso. Estou dizendo que existem grupos trans que estão dialogando com a adolescência. Né? E aí eu queria, inclusive, convidar você para caminhar mais de perto, assim. Por favor, vou adorar fazer isso, porque foi uma provocação. Por favor, porque foi uma provocação que me foi feita. Eu tenho pensado muito nisso, porque veio do canto de provocação dela. Então, assim, eu tenho
pesquisado, tenho buscado, justamente para poder entender o que é que existe, mas também vendo a escassez de material que a gente tem produzido ainda, e como é que a gente também pode contribuir para a produção desse material. Perfeito. Então, vou abrir aqui para Maria Luísa hoje fazer a pergunta, depois o Roberto Borges, e aí a gente dá o retorno, né, para vocês fazerem a resposta. Ok. Oi, nossa, estou super emocionada. Eu espero conseguir falar, tá? Queria primeiro parabenizar o grupo aqui, parabenizar o André, assim, nossa, André, eu adorei. Maria Luísa, tá picado, não estamos entendendo. Talvez seja melhor você sair e voltar, porque a gente não está entendendo o que você está falando. E aí, Roberto faz a pergunta, talvez. Porque a Então gente não entende. Então eu vou sair e Tá? voltar. Isso, aí pode... Bem, pessoal, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o grupo inteiro aí por esse evento maravilhoso, né? Com 15 pessoas aqui o tempo todo, e é muito difícil a gente reunir esse número de pessoas quando a gente faz um evento presencial, e eu acho que esse momento tem trazido isso. Não digo que esse momento traga bom, não, traz coisas diferentes, né? E isso aí é diferente para a gente. E eu quero primeiro falar com a Sara, sempre adoro te ouvir e sempre aprendo contigo quando eu te ouço, com uma profundidade, né? A tua fala toca meu corpo, toca minha alma, cognitivo, e para mim é uma honra poder te ouvir, para mim é uma honra aprender contigo todas as vezes que eu tenho essa oportunidade que eu celebro. E eu quero parabenizar o André pelo documentário. Eu amo documentário, né? E faço pesquisa de documentário já há um tempo. E o que eu mais gosto do documentário é a possibilidade que o documentário constrói de nos levar a lugares e a levar a saberes que, possivelmente, por um outro caminho, nós não chegaríamos a esses lugares, né? O documentário ele tem essa característica de nos proporcionar saberes que possivelmente nós não alcançaríamos. E o teu filme, André, o que eu gosto muito dele é que ele traz um incômodo tremendo, né? E o incômodo que ele traz é algo que não deveria ser incômodo, né? A naturalidade, como que as pessoas trans, as travestis, são tratadas naquela cidade, e também a relação daquele pai com a filha, né? Isso deveria ser o natural, né? Essa relação deveria ser a natural, e, no entanto, a gente sabe que não é. E quando eu comecei a assistir o filme, eu me lembrei muito de Acarape. Eu morei em Acarape, que é uma cidade do interior do Ceará, que tem 11 mil habitantes, e a realidade era idêntica àquela, né? No sábado à noite, as travestis idosas, as travestis novinhas se reuniam na praça para tomar cerveja, e as famílias em volta, né, tomando a sua cerveja. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei que Acarape não existia, né, que Acarape era uma cidade extremamente pós-moderna, que não tinha sido ainda descoberta, né, e que precisava, que aquelas relações sociais elas precisavam ser estudadas, né? Mas o que eu gosto muito do teu filme é do fato dele trazer aquelas pessoas de maneira humanizada e respeitosa, né? Isso aí é fundamental. E eu tenho dito, eu pesquiso raça e racismo e tenho discutido questões teóricas de raça e de racismo, e a minha pesquisa atual ela é especificamente com cinema negro, né? Que é um cinema produzido e protagonizado por pessoas negras. E eu discuto muito com os jovens a respeito dessa construção, e eu tenho dito muito que está na hora da gente contar histórias de sucesso, né? Da gente contar histórias de vitória, né? Nós temos muito a denunciar ainda, muito, infelizmente. Todos os dias a gente tem denúncia a fazer. Mas, por exemplo, esse filme seu, ele traz uma marca que é bastante interessante, que é um outro olhar, né? Por exemplo, quando eu olho para uma Sara, né, eu fico feliz da vida de ver a Sara Mestre, embora eu fique muito triste por ainda ser exceção,
né? Como a mesma coisa que acontece com as pessoas negras, que ainda são exceção quando chegam nesses lugares. Mas o fato de nós estarmos conseguindo chegar, isso aí é vitorioso. Isso aí é uma marca de vitória, isso é uma marca histórica. Independente das dores, independente das marcas, independentemente de todas as marcas que nós possamos trazer nos nossos corpos, na nossa pele, na nossa alma. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam disso, né? De você e da Sara, a respeito dessas narrativas, né? De sucesso, porque tem gente que fala, mas a gente não pode romantizar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existem fatos hoje que nós podemos comemorar. Muitos fatos que nós podemos comemorar, né? E eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês pensam a respeito da construção de narrativas que tragam esse sentido, que privilegiem o avanço e que tragam esse sentido para essa nova geração de possibilidades e de força. Muito obrigado por ouvir vocês dois. Você, não sei como é que neutraliza o gênero de vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo teu filme. E, Sara, eu te amo. Eu também. Obrigado. Ótimo, obrigado. Gente, vê se vocês me ouvem agora. Perfeito. A gente Vocês te me ouve. ouvem? Sim. Ouvem agora, porque eu queria fazer um comentário que é próximo do que o Roberto fez. Agora eu já estou menos emocionada. Queria dar os super parabéns para o grupo todo, para o André. Olha, seu filme, eu acho que foi o melhor filme que eu já vi na minha vida. E, Sara, você já sabe, né? Como que eu te amo barbaramente. Você me traz a experiência da alegria, você me traz a experiência da felicidade, tá? E eu me emocionei muito na tua fala quando você fez a pergunta se seu neto, por acaso, valeria menos do que o meu neto e a neta da Maísa. Porra, nem vou falar sobre isso. Mas eu queria reforçar o que o Roberto falou, porque o que eu adorei nesse filme foi o seguinte, porque por acaso, eu saí de um filme na Netflix que chama Elisa e Amanda, se não me engano é Elisa e Amanda, por coincidência é Amanda o nome. E Elisa e Amanda, e um filme bastante triste, desesperador, entendeu? E eu saí desse filme, Maísa li a indicação desse filme, não é? Amanda e Monique, e entrei imediatamente. E assim, é uma coisa impressionante como que você traz, André, esse lance, né, das pessoas humanizadas, e você traz a possibilidade da história de duas mulheres trans felizes, né? Isso me impressionou muito, me tocou demais, me emocionou demais. Eu chorei muito nesse filme, nesse curta, né? Então, reforçando isso que o Roberto falou. Não vou falar muito, porque eu acho que tem outras pessoas que querem falar, mas eu queria te fazer uma pergunta, André. Eu notei... Queria também dar mais beijo na Sara. Beijo, 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 Sara. Como eu te amo, meu Deus do céu. Bom, então, queria te perguntar uma coisa, André. Uma coisa que eu notei no filme e eu não entendi, quer dizer, não entendi, fiquei curiosa, é que a Amanda, embora vestida, não é? Aquela mulher maravilhosa, magra, chiquérrima, como que ela, o pai e todas as pessoas ali na cidade chamam ela de ele. Eu queria perguntar por quê. Eu fiquei curiosa, sabe? Então, essa é a minha pergunta, é uma curiosidade. Não sei se é uma pergunta idiota, mas não, imagina, eu queria saber por quê. Tá? Parabéns para vocês, gente. Maravilha. Gente, eu sou disléxica. Nessa história, eu vou responder logo, que eu não dou conta de armazenar. Posso, Rodrigo? À vontade, Sara. À vontade. Olha, é isso, né? A gente tem... O Roberto, ele traz um ponto
ponto que assim, é muito disso que eu estava dizendo, da territorialidade, quando a gente vai interseccionar. Porque, gente, na roça, quem conhece minha história, isso é público notório, eu fui roubada da minha mãe, pela família que me cria. E depois, quando eu começo a viajar, a minha mãe fala, eu devia ter te deixado onde eu te peguei. E eu falei, quem era? Depois fui tentar entender essa narrativa, eu era o filho da doida da cidade. O circo passou, alguém fez um filho na doida da cidade, e esse filho valia menos. Esse filho sou eu. Então, eu fico pensando nessa coisa do interior, e a legitimidade de muitas histórias do interior que a gente não conhece, mas tem também essa estrutura que eu me lembro perfeitamente, visitando cidades menores, o tempo todo a gente está dançando um relabucho, e do lado a mãe, a tia, a avó e todo mundo trazendo comida e conversando, e as coisas acontecendo. E aí, quando a gente vem para a cidade grande, tem quase que uma limpeza étnica, identitária nas grandes cidades, porque é da coisa do que pode e do que não pode, do que é pega e do que é chique. E aí o Roberto fez isso muito interessantemente pensado. Outra coisa é sobre os avanços que a gente tem tido e o olhar a partir das naturalizações das coisas. A ANTRA traz um dado, junto com o GGB há muito tempo, de 35% da morte de pessoas trans. E essas 2 últimas semanas eu tenho espalhado em todos os grupos que nós não vamos mais naturalizar esses dados. É impossível. Porque eu não quero que um aluno meu de 15 anos comece a achar que com 35 ele tem que morrer, de alguma forma. Porque tem muito mais coisa muito bonita sendo construída, e isso tem sido construído muito intensamente. Uma dessas coisas, e aí eu deixo aqui um dado muito lindo para vocês, é que nós tivemos só no estado do Rio de Janeiro, entre 2018, ainda é pouco, mas vai ter muito mais, 223 retificações de registro civil. Ora, minha gente, tem 523 pessoas andando nas ruas, essas pessoas são pessoas trans. Queira você ou não, elas assumem outras identidades e não vai ter ninguém para poder governar essas vidas. E isso é uma luta maravilhosa dos movimentos sociais organizados. São muitas maravilhosidades para ficar reduzindo a 26, se for uma mulher negra, é um dado, é importante, mas isso não é mais o destino final dos nossos jovens, e não será. Senão, não vale a pena eu estar ouvindo a Maílson, não vale a pena estar ouvindo o Oswaldo, o Roberto, e todos vocês aqui. A gente vai contar outras histórias de muita potência, porque a gente tem aprendido com esse André. André, você, meu filho, você é uma dessas coisas que vem para poder falar, olha, a vida anda, e ela é urgente. Meu filme é velho, ele é de 2008. Então, quem está ainda arrastando mala com muitas histórias de dor, precisa ver esse filme. Já é velho, é de 2008, e ele nunca foi tão atual. Vamos ver como é que eu falo agora, peraí. Deixa o povo parar de chorar. Deixa eu entender isso. Mas, Roberto, só respondendo a tua pergunta, essa história de sucesso, isso é uma tecla que eu venho batendo há tempos, tanto com a Amanda quanto com o meu... Depois, eu queria muito poder deixar para vocês o link do meu filme novo, que agora é sobre minha tia. Eu posso deixar no link fechado, porque como ele vai ser distribuído pelo Cinema Irani, não pode estar público na internet, mas a gente pode tentar fazer uma sessão do Cineclube. Eu deixo para vocês verem, este é um longa sobre minha tia. E assim, eu tenho batido muito nessa questão sobre as histórias de sucesso, porque as mulheres trans que eu conheço histórias de sucesso. As mulheres trans da minha família foram pessoas que tiveram histórias de sucesso. Então, assim, eu não tenho como contar diferente essas histórias. Eu não tenho como contar essas histórias diferentes. E foi uma coisa que me incomoda até hoje, quando eu falo de Amanda e Monique para a mídia, porque eles querem botar água lá abaixo para mim, essa história. Por que é só? Por que não tem sofrimento? Porque eu não tive dentro de casa, elas não tiveram. Eu não tenho uma história de sofrimento para contar. Eu reconheço que é a história do país que a gente vive,
é uma história do número de mortes dentro do país, mas não é história, não existe só essa história de morte ou de sofrimento, existem as histórias de sucesso. E por isso que eu vou apontar minha câmera para essas heroínas, que é o que minha avó me falou lá atrás, que eu tinha minhas heroínas no quintal de casa, e eu tenho elas até hoje no quintal de casa, que eu vou apontar e vou contar essa história delas, porque as histórias que eu tenho outro olhar. E mesmo que não fosse história de sucesso, também tem uma coisa que eu aprendi muito quanto professor e quanto cineasta, que é como é que a gente olha para as coisas, porque você pode olhar de várias formas. É muito teu olhar de afeto e como tu olha para as coisas. Assim, dar uma mão na cama de alguma pessoa é botar poder na mão dessa pessoa. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo na época digital. O Glauber Rocha tem uma frase que é famosíssima no cinema mundial que dizia: o ideal na cabeça e uma câmera na mão. Eu acho que nesse momento digital, que a gente tem tantas câmeras, a gente está com várias ideias na câmera e a mão na cabeça, porque a gente não sabe mais o que a gente não sabe como é que olha para as coisas mais. Então, acho que a primeira coisa, antes de você treinar alguém a fazer qualquer coisa, é treinar o olhar dessas pessoas, porque uma pessoa que já vem com determinado preconceito sobre determinado assunto, ou já tem uma ideia construída, ela vai olhar com aquele preconceito ou com esse assunto para essa coisa, porque é o que ela conhece. E é o que eu tenho permitido a não fazer. E quando agora numa aula, numa turma de 30 pessoas audiovisual só para pessoas trans, foi porque eu decidi, eu entendi que não sou eu mais só eu que tenho que contar essas histórias. Eu tenho outras pessoas que vão contar com amor e com afeto as histórias, tendo o poder que eu tenho de ser roteirista, de ser diretor, tanto que eu digo dentro do meu curso. Eu não posso falar sobre a ideologia do conteúdo do roteiro de vocês. Eu posso dizer tecnicamente como se faz um roteiro em uma câmera. O resto que vai fazer são vocês. Porque dentro do curso que você vê aqui, você tem a pessoa que quer fazer o documentário dela, tem a pessoa que quer fazer o clipe da música que ela quer fazer o vídeo de moda, até o vídeo para se vender no site de prostituição, e todo mundo vai fazer seu vídeo, cara. Então, assim, cada um vai falar sobre o que quiser, mas é dar poder para essas pessoas, porque quem tem poder é quem está com a câmera. Ela sabe onde ela está enxergando o mundo. Nós, na vida, quando ser humano, quando ser de carne e osso, tem visão periférica. A câmera só aponta no sentido só, ela não vê os lados, não tem outras visões. Então, quem aponta como você tem que enxergar aquilo. Em que altura você vai enxergar as coisas por aquilo. Então, por isso que é importante esse processo de formação. Então, eu acho assim, que está na hora de contar essas histórias, mas essas histórias não podem ser contadas só por quem está na frente da câmera, botar a pessoa como ator, ou a pessoa trans, ou qualquer pessoa na frente negra na frente da câmera e contar a história. Tem que dar a câmera na mão dela, o roteiro na mão dela e a direção, para ela tem que saber como é que conta. Porque quem conta não é quem está na frente, é quem está por trás, é quem monta, é quem levanta essa história. Então a gente tem que pensar que nossa luta hoje é para formar sets, formar equipes de pessoas que vão ter esse poder na mão para poder contar essa história. Não é pensar quem está na frente, é quem está por trás, quem tem força é quem está por trás, quem conta a história é quem está por trás, que é quem está dizendo como se olha para aquela história. Então isso é o poder mais fundamental que a gente tem que fazer nesse momento. E aí, respondendo a Maria Luísa sobre a questão do porquê as pessoas tratam a Amanda de ele naquele momento do filme, porque é o seguinte, a gente está falando das pessoas que elas não tiveram esse conhecimento político ainda que a gente está tendo de gênero, ideologia, de problema de tratamento, as pessoas simplesmente, naturalmente, amam aquela pessoa e respeitam. Elas não vêm num processo de deformação política ainda sobre como tratar aquele gênero contra aquelas pessoas, simplesmente, naturalmente, elas desenvolveram o respeito e a convivência, elas estruturaram sua forma de organização social, elas ainda não têm esse entendimento que a gente tem hoje, o pronome de tratamento, do nome social, de como a gente trabalha. A gente está falando de uma cidade que começou a sem nem entender isto. Então é isso que a gente está falando daquela cidade. E aquele filme, eu volto a dizer, é um filme gravado em 2008, e o que acontece? Naquele momento, a Amanda estava pelo processo de transição. Todo mundo tinha conhecido Arthur e estava começando a se acostumar com Arthur, que estava se tornando Amanda. Então estava um processo de adaptação também naquele momento. Era muito recente tudo aquilo que a gente estava acompanhando ali. Inclusive para ela é recente entender que existia nome social, que existia o programa de tratamento, ela também estava aprendendo e estava descobrindo aquilo. Porque antes ela descobrir a condição política que ela precisava enfrentar, ela já descobriu que era mulher e foi respeitada como mulher, sem precisar entender essa questão política que ela tinha. Então ela também estava se descobrindo naquele momento. É bárbaro, muito legal isso. Obrigada, querido. Imagina, eu que agradeço. Também adorei as respostas, muito obrigado. Maravilha, Abrigo. Vocês me ouvem? Agora sim. Agora te escuto. Já passamos até do horário que o André poderia ficar. Tem uma última pergunta aqui da Del Rodrigues, que ela pergunta: cidades pequenas do interior ainda podem ser uma comunidade no sentido de pertencimento coletivo de troca? Eu acho que a conexão dela caiu. Mas aí fica aí a pergunta. E a Sara disponibilizou 2 links aqui do Medium, é isso? São textos seus, Sara?
É um convite, porque eu coloco lá textos inéditos de Fanon, que eu traduzo. Quando eu não estou fazendo nada, eu estou traduzindo texto para colocar de graça, para todo mundo poder acessar de graça, que a gente precisa levar de graça para o povo. E o povo tem sede de saber. Tudo isso que a gente está vendo aí é exatamente pela ignorância dos nossos gestores, e não do povo. O povo é muito sábio. E aí, eu queria também deixar um convite, já que estamos caminhando para o final, que é quinta-feira agora, eu na Resenha das Pretas, conversando com 2 mulheres pretas, fui convidada, então vou estar lá lindamente me sentindo parte de uma comunidade que eu amo. E na sexta-feira, fazendo esse papel muito, André, que você faz da técnica, que a gente também não quieta só diante da câmera, e eu tenho descoberto muito prazer em fazer isso. Eu fiz um evento em nome da APG, da Associação de Pós-Graduantes da UERJ, com pessoas da UERJ, com o meu grupo, com as pessoas do nosso clã, por assim dizer, eu, Maísa, o povo do Proped. E aí a gente fez o Prepedagogia, que foi só com mulheres pretas, foi fabuloso, e aí outros assuntos têm emergido, e aí nós vamos fazer agora, nessa sexta-feira, mulheres experientes e suas vivências maravilhosas. E aí eu não apareço, porque eu estou por trás das câmeras, da live, fazendo toda a parte técnica, com mulheres mais experientes da nossa pós-graduação. E todas são alunas. Então, assim, é muito rico ver uma mulher, às vezes 60, 70, uma das nossas mais experientes, tem 74 anos, vai estar falando de como ser aluna de pós-graduação. Eu acho fabuloso. E aí, todo mundo aqui convidado, tá? Sensacional. Porque a gente quer ver coisa boa. Perfeito. Gente, alguém tem mais alguma coisa que quer falar? Ficam os convites Tem aí só da uma consideração Sara. Eu no estarei final, lá. mas Eu quero falar uma coisa. Eu queria falar, o Fanon tem uma frase no Pele Negra, Máscaras Brancas, que diz assim: falar é existir absolutamente para o outro. Essa frase é uma máxima para mim, nas coisas que eu realizo, nas pesquisas que eu faço, nos filmes que eu faço. O André acabou de cunhar, né, parafraseando o Fanon, filmar é existir absolutamente para o outro. Então é isso, essa ideia de que botar a câmera na mão das pessoas que são subalternizadas ou excluídas, ou vítimas de preconceito, né? É genial e é absolutamente urgente, porque, como ele mesmo falou, é um dever social, é compromisso político com da gente que trabalha com educação, né? Enfim, era só esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Perfeito. André ia falar alguma coisa? eu só queria agradecer muito, cara, assim, eu fico cada vez Monique é um filme de anos e anos. A gente tem tido uma novidade sobre a Amor de Monique, a gente tem alguém debatendo, a gente tem alguém discutindo, a gente tem alguém falando. Eu não pensei que com 17 anos foi uma obra que ia ser tão longe, vai vir e que ia se permanecer tão atual e tão presente dentro da minha vida. Talvez é meu trabalho, e de tantos que eu tenho, o mais presente que se mantém é o Amor de Monique. Então, assim, muito obrigado ao espaço de vocês. Vou te cobrar a sessão pessoal, eu sempre acho que a gente também vai essa sessão pessoal, acho que essa troca de exibição no Cine Clube a gente está. Queria muito agradecer a Sara, aprendi muito com você hoje, eu não tenho 1000 coisas aqui, queria depois trocar contato contigo para a gente poder ter mais contato, poder trocar mais ideias. Eu já vi 1000 ideias aqui na minha cabeça, a pessoa que não para e que fica pensando 1000 coisas, 1000 loucuras na cabeça. Então, queria muito depois que pudesse, se alguém passar o contato dela ou passar o dela para mim depois de vocês daí da organização. Agradeço bastante e dizer André, para vocês os dois estão no meu Facebook. Os dois estão no meu Facebook, mas eu posso passar o zap de um para o outro agora também. Estou passando agora, tá? André, eu morro de preguiça. Bastante, se puder passar. Só dizendo uma coisa, eu morro de preguiça. Eu morro de preguiça de gente que faz uma coisa de cada vez, porque você pode ver, todo mundo aqui faz 20 coisas de uma vez, só a gente sempre acha um jeito de fazer mais uma. Obrigada, Rodrigo.
você é uma delícia, viu, meu filho? Não, eu aprendi a fazer 1000 coisas na vida, porque eu sou sobre de um câncer, né? Eu tive um câncer, fui desenganado, e assim, quando eu desenganado, eu vou fazer cinema. Depois que fui desenganado, eu fiz. Hoje eu estou em isolamento, mas estou em isolamento com saúde. Eu já tive isolamento sem saúde. Passei 1 ano e meio dentro de um hospital tratando de um câncer desenganado. Todo mundo está contando isso. Então, quando eu saí daquele tratamento de terapia, eu disse, não vou fazer uma coisa só, não. Vou fazer tudo que eu puder fazer na vida. Tenho muita pressa de viver, quero fazer tudo assim. E fui fazendo tudo na vida. Por isso eu vou fazer uma foto agora. assim, Fica quieto, gente. Certo. André, sua imagem travou. Chega a cara para ver. Eu quero fazer uma foto com esse povo. Rodolfo apareça, Carola apareça. Preciso fazer uma foto aqui, gente. Vocês estão entendendo? Vamos lá, gente, todo mundo. Isso aqui, cadê Rodolfo? Cheguei para frente. Tentar abrir a foto, só complementar um negócio aqui. Que... Pode ir. Não, só para complementar aí, Kim. Caso vocês saibam, procura sempre estar aberto, assim, dentro do conhecimento, a ministrar oficinas, assim, é um compromisso meu, eu acho que o audiovisual me dá tanto, viver, é tão difícil ser artista nesse país e pagar suas contas com a arte, principalmente no atual desgoverno que a gente tem, que assim, que eu sou privilegiado em viver daquilo que eu gosto. Poucas pessoas têm o privilégio de fazer aquilo que gostam, eu sou uma delas. Então, assim, sempre que vem convites, ministrar oficinas de formação para pessoas de grupos que estão marginalizados, de grupos sociais de risco, sejam pessoas trans, negros, eu estou sempre aberto. Então, assim, onde rolar o convite, eu estou indo dentro dessas oficinas. Eu sempre acho que a gente está aqui para multiplicar. O Cícero tem um poema que eu acho maravilhoso, que diz que a gente só guarda quando a gente multiplica. Guardar numa gaveta você se perde, mas quando você multiplica, você está guardando. Então, eu acho assim, guardar é multiplicar. Então, se puder multiplicar, estou às ordens. Ô, Sara, eu acho que eu caí na hora do print. Leonino fora da foto fica inconsolável. Não, peraí. Então vamos fazer outra, porque eu não... Rita Ribes... Abre, Carola. Cadê Sandro? Oi, estou aqui. Gente, cadê Rita? Sandro, abre aí. Não estou conseguindo Sandro tá aberto. Alterar o layout. Eu vou aproveitar para dizer que do lugar de quem ainda não viu o filme, mas de quem já ama a Sara e passou a amar o André, desejo vida longa a esse projeto, que minha gêmea Maílsa participa. Eu estava saindo de uma reunião de uma outra comissão, e assim que der, vou ver o filme, mas já aviso que amei. Tá? Que bom, obrigado. Fiz nossa foto. Ótimo. Eu acho que o Sandro caiu no momento agora. Caiu. Não, ele está aqui. Foi caiu? uma outra Tá vendo? conexão dele. Ele tinha o computador e o telefone. Tá. Gente, muito obrigado. Eu, em nome do coletivo, desejo axé para todos vocês, todas vocês. Tá firmado o nosso compromisso presencial, né? Quero avisar que no próximo mês a gente vai ter uma nova sessão e a pauta dessa vez vai ser racismo, né? E fascismo. E é isso, muito obrigado. Estou muito emocionado, muito feliz. Aprendi muito, Sara, com você. Muito obrigado. Aprendi muito com você também, André. Obrigado demais, assim.